Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre proteção solar, um assunto muito pedido aqui, muitas dúvidas, muitos esclarecimentos que me pedem nas redes sociais, com o seu devido motivo, porque, né, principalmente aqui no Brasil, que é um país onde a gente tem o sol a maior parte do ano, e existem muitas controvérsias dos benefícios de tomar sol, dos malefícios de tomar sol. Nesse vídeo eu vou explicar exatamente quais seriam os malefícios e os benefícios, qual seria a melhor forma de você se proteger do sol e qual seria um protetor solar mais adequado para que você consiga se proteger do sol, aproveitar os benefícios do sol e não desrespeitar a sua microbiota e a sua barreira cutânea, ok? Então vamos lá, vamos começar com uma historinha que é muito legal vocês saberem como começou essa história toda de tonalidade ideal da pele, porque afinal de contas, quando a gente pensa em protetor solar, a gente pensa na vontade das pessoas mostrarem uma pele bronzeada, mas isso é atualmente que eu falo de 1920 para cá, mais ou menos, se eu não me engano, porque antes do século XIX as pessoas faziam questão de ter uma pele muito branca e as mulheres utilizavam um pó de chumbo, minha gente, olha para aí, muita mulher morreu intoxicada porque chumbo é um metal pesado, né? Para poder ter uma pele branca, mostrar uma pele muito branca, né? Então, o tom de pele branca era da nobreza, né? E as pessoas mimetizavam isso através desse pó de chumbo, que, enfim, né? Não sei exatamente como identificaram, mas logo foi substituído pelo pó de arroz, que até hoje existe, né? Eu tenho tia que usa até hoje pó de arroz, e o pó de arroz foi também utilizado para mimetizar esse tom de pele branco, né? Que era associado à nobreza, a pessoas de porte, de renda, né? Enfim, depois de 1920, o que aconteceu? A economia mudou, né? E as pessoas que tinham dinheiro, elas viajavam muito, iam para praias e lugares que ninguém nunca tinha ido e praticavam esportes, enfim. E a pele começou a se mostrar mais bronzeada nessas pessoas. Logo, a parte da sociedade que se mostrava com mais dinheiro, digamos assim, eram pessoas que tinham a pele bronzeada naturalmente, porque se ela estava com aquela pele mais bronzeada era porque ela tinha tempo e condições de investir o seu tempo praticando esportes e viajando, indo para praias, enfim. E desde então começou essa história de pele bronzeada, né? E aí vamos bronzear a pele, e o sol é bom e tal, e aí daqui a pouco começou a aumentar o índice de câncer de pele, e o sol não é tão bom, e até hoje existe essa confusão. Mas vamos lá, vamos saber aqui a minha opinião baseada nas coisas que eu leio. O sol é importantíssimo, minha gente. Se não tivesse sol, não tinha vida na Terra. Ponto. Agora, existe, como tudo nessa vida, tudo demais é sobra, né? Eu falo disso com relação à alimentação, com relação a hábitos de vida e com o sol não seria diferente, né? Quem me acompanha aqui sabe que eu mesmo, né, peço para as pessoas tomarem sol todos os dias. E aí eu recebo várias perguntas do tipo: "Ah, mas vai manchar minha pele? Ah, eu tenho melasma, vai piorar meu melasma", e tal. Gente, você pode e deve se expor ao sol. A depender do seu fototipo, por exemplo, o meu, eu tenho a possibilidade de me expor ao sol por 10 minutos sem proteção solar. Uma pessoa mais branca do que eu tem que pensar em 5 minutos sem proteção solar. Você não precisa necessariamente expor a sua pele do rosto. Eu mesmo, quando vou tomar meu sol, coloco o meu chapelão de palha. Ó, vocês estão vendo? Ah, eu estou colocando por vários motivos. Ó, tem que ter uma, não sei como é que chama, profundidade que passe do seu nariz. Isso é muito importante. E eu já vou explicar por quê. Então, vamos lá. Chapelão. Então, eu coloco o meu chapelão e vou, porque às vezes eu tô lá, converso com minha filha, converso com o Eduardo, e aí acabo que extrapolo um pouco esses 10 minutos, né? Então, quando eu sinto a minha pele queimar, arder, assim, eu já fico preocupada e digo, tô sem protetor, já, né, já fiquei no sol o suficiente para poder fazer uma síntese de vitamina D e estimular meu sistema imunológico na medida certa, e aí eu me recolho. Por que estimular o sistema imunológico na medida certa, Mariana? Porque já tem estudos mostrando exatamente uma imunossupressão quando você se expõe demais ao sol. Por exemplo, você vai estar de férias, vai passar o dia na praia, e aí você fica o dia inteiro no sol. Não sei se vocês conseguem ter essa memória, mas eu
Eu adoro, eu gosto de ir para a praia exatamente pela qualidade de sono que eu tenho quando eu estou na praia, porque dá uma canseira diferente, né? Por isso a importância de beber água, de não ficar no sol o tempo inteiro, de ter camisa de proteção, boné, óculos, sombra, para você poder amenizar esse efeito, esse impacto do sol no seu sistema imunológico. Se você tomar sol demais o dia inteiro, sem esses devidos cuidados, fatalmente você faz imunossupressão. Tem gente que faz febre, tem gente que fica gripado nas férias porque se expõe demais ao sol sem esses cuidados. Vamos lá. Então, um benefício maior de exposição ao sol é essa síntese de vitamina D, que é o hormônio do sistema imune, ele modula positivamente vários genes relacionados à longevidade saudável, e ele dá o estímulo correto, adequado ao seu sistema imune se você respeita esse tempo de exposição diária. Porque, minha gente, se você extrapola isso daí, você vai ter um efeito irreversível e cumulativo do efeito deletério do sol, principalmente na sua pele. Por isso que, agora vem a parte ruim da história, que o sol é associado ao envelhecimento precoce, e é mesmo, porque quando as radiações atingem a pele, a gente tem a radiação UVA e UVB, as que chegam no planeta Terra, né? A UVB, ela tem um comprimento de onda menor, de 200 a 300 nanômetros, e a UVA de 300 a 400 nanômetros. Só que a UVB, ela é absorvida praticamente toda na epiderme, que é a camada mais externa da pele, ok? Já a UVA, que é a com comprimento de onda mais longo, ela é absorvida 50% pela pele e 50% dela vai para a derme, inclusive ela causa danos até em células sanguíneas. Então, a radiação VA, diferente da UVB, ela, além de ser absorvida, metade, 50% dela é absorvida pela pele, ela está presente, faça chuva, faça sol, seja de 6 da manhã, seja 6 da noite, em qualquer lugar do planeta da Terra, seja Antártica, seja trópicos, não importa, ela está presente. É diferente do UVB, cuja o maior horário de radiação acontece entre meio-dia e 2 da tarde, né? Alguns especialistas falam que é entre 10 da manhã e 2 da tarde. Mas, enfim, o fato é que o momento em que o Sol está mais alto é o momento da radiação mais forte, seja ela UVA ou UVB. Né? A UVB ela tem um pico maior nesse momento. Por isso que tem especialistas que falam, vai tomar sol, né? Nesse horário, né? De 10 às 2, olha os passarinhos de novo, ou de meio-dia às 2, para garantir a síntese de vitamina D. Por quê? Como eu não falei para vocês que a UVB ela consegue ser absorvida toda na epiderme? Pois bem, essa absorção é que garante a síntese de vitamina D. Mas eu não acho que você precise estar exatamente esturricando ao pleno meio-dia, 2 da tarde, para garantir os 10 minutos de sol, né? No sol mais que vai te entregar muito malefício também, não é verdade? Então, enfim, minha gente, é a minha opinião, certo? O sol é necessário, no meu fototipo, 10 minutos eu fico, mas os efeitos deletérios do sol são cumulativos e são irreversíveis. Inclusive, saiu um estudo mostrando que existe uma possibilidade muito maior de um adulto ou um idoso que sofreu exposição ao sol de uma forma mais frequente nos primeiros 18 ou 21 anos de vida, esse adulto tem uma predisposição maior a ser diagnosticado com melanoma, que é um tipo de câncer bem grave. E o prognóstico é bem ruim, a não ser que seja diagnosticado logo no início, mas o melanoma, ele se torna um pouco difícil de diagnosticar no início, porque ele é muito pequenininho, é um pontinho preto, menor que 1 milímetro, e ele fica muito escondidinho, às vezes na cabeça, atrás da orelha, entre os dedos, na própria mucosa do olho, imagina. E tem um melanoma que não dá para a gente identificar aos olhos nus, enfim. Então, hoje em dia sabe-se que quanto mais você se expôs ao sol ao longo dos seus primeiros 21 anos de vida, você tem uma predisposição a ser diagnosticado com um câncer chamado melanoma. Vamos lá. Esse mesmo estudo fala que as crianças são um público que merece uma maior atenção. Esse estudo sugere que crianças até 3 anos de idade não tenham
exposição direta ao sol, de forma alguma. Exposição indireta, com certeza, mas nunca direta e nunca sem roupas, pela potência que está essa irradiação, esse problema todo da questão da camada de ozônio, enfim. Então, eles pedem esse cuidado para os pais. E, mesmo assim, iniciando essa vida de ir para a praia, de ir para o sol, tomar todos os cuidados para que a saúde não seja prejudicada, pensando nessa relação entre diagnóstico de câncer de pele e exposição ao sol. Enfim, né? Eu que moro na Bahia, morava na Bahia, né, até 5 anos atrás. Meu aniversário de 1 ano foi na ilha de Taparica, né? Meu pai alugava uma praia lá, todos os meus veraneios da vida. Então, vamos torcer para que, de repente, o sol que eu tomei não tenha sido um sol tão castigante quanto é o de hoje em dia, exatamente por conta desse lance da camada de ozônio. Mas também existe uma coisa para me salvar e para salvar você que está ouvindo aí, que deve estar, ai meu Deus, meu filho foi para o sol, ou eu fui para a praia, ai meu Deus, eu sou horrível, que pessoa sou eu? Calma. Se o seu filho foi para a praia, já foi para a praia antes dos 3 anos de idade, assim como eu fui, assim como minha filha foi, mas ele não se queimou, não ficou vermelho, com eritema, sabe? Eritema vermelho de sol. Ok, ok? E mesmo que ele tenha, não significa que é porque ele fez uma exposição que o destino dele está traçado. Muito pelo contrário. Por quê? Acima disso, desse impacto do sol, né, sobre o nosso organismo, que ele, o sol, é fonte de radicais livres. E os radicais livres são moléculas instáveis que vão desequilibrando o seu corpo, grosseiramente falando, ele vai levando o seu corpo mais rápido para a inflamação. Não só a inflamação do envelhecimento, mas a inflamação de doença, por essa questão, e ele desorganiza por esse mesmo motivo a questão do sistema imunológico. Mas a gente tem um próprio sistema antioxidante, que consegue equilibrar a formação de espécies reativas de oxigênio, que é o tipo de radical livre que acontece na exposição ao sol, e a gente consegue ajudar esse sistema antioxidante próprio consumindo alimentos ricos em beta-caroteno. Então, aqueles alimentos amarelos, vermelhos, laranjas, eles são fontes de beta-caroteno, eles conseguem dar um suporte para o nosso sistema imune, para eles conseguirem equilibrar os danos causados pela formação de espécies ativas de oxigênio decorrente da exposição solar, beleza? E para melhorar, né, e vocês já devem ter me escutado falar aqui, para melhorar, a gente pode recorrer ao uso dos nutracêuticos, que são as cápsulas prescritas, que têm a função de fotoproteção. Isso não significa que você fique despreocupado e vá se expor ao sol porque você está tomando uma cápsula. Não, por favor, não tem nada a ver. Né? O sol está aí, é uma realidade. Você vai utilizar os nutracêuticos com uma concentração altíssima, não só dos beta-carotenos, mas de outros polifenóis que têm uma função de proteger a sua pele contra a radiação solar e dar suporte ao seu sistema imune para que ele consiga se proteger diante da exposição solar, de uma forma muito maior do que numa alimentação in natura. Né? Claro, coma o alimento in natura e o ideal é você comer o alimento in natura e ter um nutracêutico. Eu não sou maluca, não perdi o juízo ainda para tomar um sol ou deixar minha filha tomar um sol sem estar tomando pelo menos 60 dias antes, digamos, de uma viagem, de um período do verão, um concentrado desses polifenóis em forma de nutracêutico. Isso aumenta muito a sua capacidade de proteção contra os efeitos deletérios do sol. O seu corpo vai ficar mais protegido contra os efeitos deletérios da radiação solar. E, minha gente, essa preocupação que eu tenho com a Elis, com o sol, começou desde sempre, né? Quando ela nasceu, a gente namorava em Salvador e, como boa baiana, sempre gostei de praia. E a Elis, quando fez 1 ano e pouquinho, eu quis levá-la na praia. Eu não tinha visto esse estudo. Se eu tivesse visto, provavelmente eu não teria levado ou teria levado para uma barraca que tivesse uma sombra maior, alguma coisa do tipo. Mas eu fui para a praia mesmo com sombreiro, cadeirinha, baldinho e papagaio, periquito, enfim. Fui para a praia, né? Comprei um protetor solar para ela, específico para criança, enfim, indicado e tal. E cheguei lá na praia, antes de estar arrumando a barraquinha. Aliás, mentira, antes de levar ela para a praia, porque eu já sabia, e é uma informação para vocês, tem muita gente que tem dúvida,
qual seria o melhor horário para poder aplicar o protetor solar. E realmente 30 minutos antes da exposição é o ideal para você aplicar o protetor solar. Então, antes de ir para a praia, eu apliquei o protetor, né? E cadeirinha de carro, chegou lá na praia, ainda dei uma reaplicada enquanto eu arrumava a barraca. E de repente, esta menina começou a chorar, o olho vermelho, e bem vermelho, e assim, ela sempre foi bem tranquilinha. E eu olhei aquilo ali, eu estava com a tia minha, ela falou: Nossa, o que que foi? Será que é alguma coisa no olho? E aí a gente viu que era o protetor, né? Só podia. Aí levei ela na água, tal, na água do mar mesmo. Joguei bastante água, mas a água do mar é salgada. Enfim, tive que sair correndo na praia, ir para casa, dar o banho. Ela ainda ficou algumas horas com o olhinho bem irritado, tadinha. E isso partiu meu coração, né? Porque eu digo, poxa, tomei todas as precauções para levar lá a minha filha e usei o raio do protetor escrito que era para criança e deu esse problema. Ela deve ter alguma alergia a essa composição. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas, conversando com uma amiga dona de farmácia, uma bioquímica, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas, eu contei o que tinha acontecido, né? E ela, na época, eu já prescrevia nutracêuticos, essa parte de cosméticos eu comecei a prescrever por conta desse episódio, vocês vão entender por quê. Então, eu tinha contato com essa minha amiga por conta das prescrições que eu mandava para a farmácia dela, dos nutracêuticos. Eu já tinha feito a especialização em fitoterapia, que tinha essa relação com prescrição de nutracêuticos, enfim. Pois bem, e aí comentei com ela. Ela pegou e fez assim: Mari, esses protetores são o maior perigo. Não tem um protetor que realmente você consiga passar numa criança sem correr o risco de fazer uma alergia. Eu fiz, como assim? Né? O olho, né? Meu olho é pequeno, acho que meu olho ficou desse tamanho. Como assim? Mas tá lá, tá aprovado para venda. Um absurdo, não vamos resolver. Eu quero levar minha filha para a praia e eu não quero, nem eu mais quero usar essa porqueira. Imagina nela, imagina em qualquer pessoa. Aí eu comecei a minha saga nas especializações, no estudo mesmo, né? Na época não tinha curso de cosmetologia, eu fui estudar mesmo essa questão de formulação e realmente quando eu comprava ou via nas lojas, eu tirava umas fotos dos componentes, né? E estudar, não tinha assim tanta informação como a gente tem hoje, mas o pouco que tinha já me mostrou que o negócio era criminoso, né? Que está aqui me escutando, enfim, não estou exagerando não, né? Porque você fazer uma composição de um cosmético sabendo o perfil alergênico, o perfil irritativo, agressivo, químico daquela substância e fazer um composto e botar para venda e orientar que criança pode usar, pelo amor de Deus, cara, eu fiquei muito brava. Enfim, aí sentei com ela e aí fiz assim, vamos fazer um protetor? E aí ela fez, cara, eu nunca fiz, mas, né? O mundo da bioquímica é fantástico, maravilhoso, e o mundo da manipulação torna real a imaginação de uma pessoa que queira contribuir com algum produto que realmente seja benéfico para quem vai usar. Então, tome ele estudar, e aí a gente fez o primeiro protetor. A gente usou uma base pré-existente, modificamos, botamos uma coisa bem pura, sem fragrância, sem benzofenona, sem PABA, sem fenoxetanol, sem nada que estava disponível e presente nos protetores até hoje. Até hoje, esses ativos estão lá, nesses protetores vendidos em farmácia para criança, para adulto, para quem quiser comprar, tá lá. E eu consegui fazer esse protetor. E aí a gente precisava fazer o teste, né, de fotoproteção, né? Saber o valor de FPS, que é a proteção contra o UVB, e o valor de PPD, que é a proteção contra o UVA. Só que para fazer esses testes na época era muitíssimo complicado, muitíssimo mesmo. Não, tinha que estar afiliada com uma universidade e um monte de coisa. Enfim, aí nessa mesma época eu conheci uma outra bioquímica de Belo Horizonte, que ela já tinha um pé nesse lance dos estudos e ela já tinha conseguido fazer alguma comparação para saber o valor de FPS e PPD. E aí eu tive essa iluminada no meu caminho que conseguiu me dar essa tranquilizada, porque a formulação que eu fiz era muito parecida com a dela e fatalmente o fator de proteção e o PPD era muito similar. Então,
Então, eu comecei a avisar para os pacientes que me procuravam dessa questão do protetor. E todo mundo que eu falava queria o protetor manipulado. E assim foi. Então, uma primeira coisa que eu fiz por conta da minha filha foi esse lance do protetor. Então, até chegar ao fato de eu prescrever para o paciente, teve vários meses, usei em mim, usei na Elis de novo, foi super tranquilo, a gente foi para a praia, não ardeu o olho, então eu já estava bem mais tranquila, e quando eu soube da questão da capacidade de proteção, eu fiquei mais tranquila ainda. Hoje em dia, né, Elis hoje já está com 11 anos, hoje em dia tem uma facilidade muito grande para a gente conseguir fazer testes de FPS, de PPD. Esse lance de FPS e PPD já evoluiu muito. Antes a gente tinha um PPD máximo, né, de 20, geralmente era 10, 15, depois há 2 anos atrás começou a 20 e ficou nesse 20, mas eu tenho uma excelente notícia para dar para vocês, porque o protetor que eu estou trabalhando agora vai ter um PPD de 40, imagina, né, o dobro. E o PPD, gente, que eu estou tanto falando aqui, é o fator de proteção contra a radiação UVA, que é a mais cancerígena, que é a que está associada ao envelhecimento precoce, né, da pele. E não tinha sentido você ter um protetor FPS 100 com PPD de 10, FPS 60 com PPD de 15, né? Não tinha. Na legislação, começaram a exigir que o PPD devia ter 1/3 do valor do FPS. Só que se o VA é o que está mais presente, por que, né, essa história, né? Enfim, né? Não dá para procurar explicação para tudo, eu só nunca concordei e fui atrás de um jeito de resolver a situação. E realmente estou trabalhando aí nesse protetor com FPS 40, PPD 40, que já é incrível, lindo, maravilhoso. Falando em proteção, quais seriam os métodos naturais para você se proteger do sol, né? Antes da gente falar mais um pouquinho sobre esse lance de protetor, que todo mundo me pergunta qual é o melhor protetor, qual é o melhor protetor, isso, aquilo, outro. Bem, se você estiver numa sombra, só o fato de você estar numa sombra, você já elimina 50% do prejuízo da radiação ultravioleta. Logo, essa história de procurar uma sombra quando você estiver na praia para amenizar os efeitos deletéreos do sol é super válida, né? Não é bobagem. Tem gente que fala, ah, não, se estiver na sombra tem um mormaço. Gente, tem um mormaço, né? A areia, ela irradia a radiação solar, digamos assim, por, como é aquele lance de física, por dispersão e por reflexão, não é isso? Por dispersão e por reflexão você recebe uma rebordosa, mas você estando na sombra é melhor do que você estando no sol. Então, sombra ajuda, elimina 50%, minha gente. Então, já é uma coisa que realmente você levar um sombreiro grande ou procurar uma barraca com a sombra, já é uma coisa que ajuda muito. Utilizar roupa, né? Roupa, o tecido, qual é o melhor? Algodão, esses tecidos de roupa de proteção, de praia, ajuda? Ajuda sim. Quanto mais estreito for a trama do tecido, por exemplo, algodão, linho, você vê que ele é mais separado, né? Então, se você molha o algodão, você consegue juntar essa trama e aí você consegue melhorar a capacidade de proteção física dessa roupa. Existem agora as blusas de proteção VLVB, que conseguem amenizar essa questão do sol também. Então, poxa, é válido? É. Nossa, é desconfortável. Gente, não é. Eu tinha, né? Pô, praia, eu gosto de ficar descalça, de biquíni. Eu tinha um pé atrás, assim, eu olhava aquela galera com aquelas blusas até de manga aqui em cima e digo, nossa, que coisa desconfortável. Mas, enfim, né? Em nome da ciência, as últimas férias eu comprei e faz toda a diferença. E não é desconfortável. Compre um número a mais, não precisa ser apertado e não deve ser apertado. Se você coloca uma roupa apertada, né, fatalmente essa trama de tecido, ela vai esgaçar e vai comprometer a capacidade de proteção. Então, compra um númerozinho maior para ficar mais folgado. Não faz calor de forma alguma. A tecnologia dos tecidos realmente são incríveis. E você está se protegendo. É uma proteção física contra a radiação solar. Chapéu, né? Volto a dizer, o chapéu sempre e com a aba maior do que o seu nariz, passando mais um pouquinho para te ajudar nessa proteção, porque ele vai gerar uma sombra e isso vai ajudar bastante na proteção da sua pele.
E óculos escuros há controvérsias, né? Existem realmente vários estudos mostrando os malefícios da exposição solar para o sol, para os olhos, mas ao mesmo tempo, eu não acho que você tem que ficar usando óculos o dia inteiro, né? A gente precisa da luminosidade para poder produzir neurotransmissores, para poder produzir várias coisas anti-inflamatórias no corpo. Mas é claro, você está no sol o dia inteiro, está na praia, utiliza um óculos no momento de pico de sol, enfim, para você se proteger. Principalmente a galera que tem o mesmo fototipo que eu, ou é mais branca que eu, ou tem o olho verde, olho azul, que tem uma maior probabilidade de desenvolver doenças oculares, né? Disfunções oculares, catarata e inflamações mesmo, né? Por questão de excesso de exposição ao sol, ok? Aí agora nós vamos para o protetor solar. O protetor solar, gente, é uma terceira etapa da proteção. Você, do mesmo jeito que nesse processo de desinflamação que eu falo muito, não tem umas etapas de você perceber, identificar os seus gatilhos inflamatórios, retirar, inserir, adotar hábitos novos, tudo isso vai contando ponto. Com a questão da proteção solar não é diferente. Não é você pegar e passar um protetor e achar que está abafando, muito pelo contrário, certo? Primeiro, para passar o protetor e você saber que esse protetor vai te proteger, você tem que passar 30 minutos antes de você se expor ao sol. Segundo, a quantidade desse protetor você precisa passar, pelo menos assim, no rosto, a quantidade de uma colher de café no rosto para que aquele FPS, aquele PPD que está no protetor solar realmente consiga ser cumprido. Então não adianta pegar o protetor e fazer assim, certo? Não adianta. Não adianta, não adianta mesmo. Terceiro, se você suar, tomar um banho de mar, você vai ter retirado esse protetor. Não existe protetor à prova d'água. Se você tiver com algum protetor aí escrito à prova d'água, é mentira, 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 mil vezes mentira. Não tem como, não existe protetor que resista ao suor excessivo, ao banho de chuveiro, a um banho de mar. Você vai precisar reaplicar. Então, percebe que é muito detalhe para você conseguir e eu não acho que você deva investir todas as suas fichas de proteção ao sol em um produto, principalmente um produto que a maioria da população tem acesso, que está cheio de porcaria na composição, porcaria cancerígena, porcaria irritante para sua microbiota cutânea, porcaria que vai deixar sua barreira cutânea vulnerável e que vai acabar deixando a radiação UVA fazer um maior estrago, ou seja, você compra uma coisa para te proteger, ela te prejudica. Fora que geralmente eles têm uma base mais oleosa, então quem tem acne, quem tem dermatite, quem tem rosácea, gente, vocês que tem dermatite, que tem rosácea, que tem acne inflamada, não existe protetor pronto para vocês, não existe protetor vendido em farmácia, protetor industrializado vendido pronto que você possa usar. Tá? Não existe. Você pode até ter usado um ou outro que se adaptou, mas fatalmente a sua pele reclama. O manipulado é a solução. O manipulado para a sua pele, o manipulado para o seu clima, o manipulado que além de ter os ativos contra a proteção UVA, UVB, vão ter polifenóis, os mesmos polifenóis carotenoides que você pode ingerir para fortalecer o seu sistema imunológico e o seu sistema antioxidante, para que você não seja tão prejudicado na exposição ao sol e que você deve consumir sim. Eles hoje em dia podem ser colocados num protetor solar, porque eles aumentam a capacidade de proteção do protetor tópico. Isso é coisa recente, mas que tem conquistado o meu coração. Então, Mari, seria melhor ficar sem protetor. Veja bem, se for para usar um protetor que está na farmácia e você ficar sem protetor, eu concordo. Eu prefiro que você procure uma sombra, use um chapéu, use uma blusa, cronometre seu tempo lá de exposição ao sol, do que você usar esse trem na pele. De verdade. Ah, radical desse jeito é, velho, radical desse jeito. A composição desses protetores que estão disponíveis aí para vocês é muito ruim, gente. É muito ruim. Não tem outra coisa para eu falar. É muito ruim. Quando eu falo, assim, não vou ficar falando marca, né? Mas todos esses que tem em farmácia, pode ser a farmácia mais chique da vida. É eles mesmos, aquele ali, certo? Tem uma marca ou outra de que vende separado, que tem uma pegada mais vegana,
Tá, o pessoal me manda o rótulo, quando eu olho, tem lá alguma benzofenona, algum fenoxetanol, algum ativo que eu não acho legal, apesar de ser infinitamente menos prejudicial do que esses de farmácia. Mas ainda assim não é o ideal. Se dá para ter o ideal, por que não? Né? E exatamente para que a pessoa não fique atrelada, para ter um manipulado, ter que passar por uma consulta, não fique achando que eu me sinto confortável com isso, né? Eu já falei para algumas pessoas que me mandam direct. Eu gosto de dar uma dica que a pessoa consiga fazer em casa, né? Tipo o lance do sabonete, da máscara de mel, enfim. Mas quando se trata de protetor solar, minha gente, é manipulado. Hoje em dia não tem um protetor solar bacana, né? O industrializado por si só já exige uma classe de conservante que não vai fazer bem para você, nem para ninguém que vai usar. Então, pensando nisso que eu estou trabalhando nesse protetor incrível, lindo, maravilhoso, ele já existe, eu já manipulo para os meus pacientes, mas eu quero disponibilizar para a galera que não tem interesse em fazer uma consulta só para poder ter um protetor. Então, vai rolar um e-commerce e nesse e-commerce vai estar esse protetor lá, super bacana. O protetor e outros produtos que também é difícil de achar de qualidade no mercado, para poder beneficiar vocês. Agora, se você tem mancha no rosto, seja ela uma hipercromia pós-inflamatória, aquelas manchas de acne, um melasma, você realmente não quer envelhecer, porque o sol envelhece a pele, isso é fato, e é irreversível e é cumulativo. Então, você precisa realmente ter cuidado com o tempo que você se expõe ao sol. Então, o sol não é para você se você considerar que o melasma vai piorar com o sol, vai, porque o gatilho do sol é um gatilho muito forte para piorar o quadro de melasma. A mancha de acne vai ficar mais persistente no sol, vai. E o envelhecimento da pele acontece com o sol? Sim. Então, o sol, para você, tem que ser usado da forma mais organizada possível. Eu gosto de sol. Quase todo dia, digamos 90% dos dias do ano, se tiver sol, eu faço o uso do sol aqui de 10 minutinhos. No final de semana, eu estou me policiando, porque quando eu vejo, eu estou ficando mais tempo. Eu já senti que minha pele deu uma mudada, né? Estou investindo, aí eu dou uma acalmada. Toda vez que eu sinto isso, dou uma acalmada. Eu deixo já o meu boné aqui do lado da saída da porta, porque toda vez que eu vou, eu já estou usando e já consigo ver a diferença do pequeno detalhe de estar usando um boné de palha. Então, não é para você, eu não vou mais para a praia, eu não vou mais tomar sol. Cara, vá tomar sol, mas usa o seu boné, usa a sua blusa, usa o óleo de buriti, o óleo de cânhamo, certo? No rosto. Come o seu suco de cenoura, o seu suco de beterraba, os alimentos, né, laranja, amarelados, avermelhados. Vai atrás de uma prescrição de um nutracêutico com capacidade de fotoproteção. Se hidrate, busque uma sombra, organize-se e você vai conseguir curtir a sua praia sem prejudicar a sua pele, né? Cada um com sua sensibilidade. E, se possível, aí entra a glória, né? Você tendo como complemento um protetor que realmente respeita a sua pele, você fica muito mais tranquila. Mas até esse protetor que eu vou fazer, ele vai ter o tempo de fotoestabilidade. Então, você vai ter que reaplicar. Se você for suar, se você suar ou se você for tomar um banho, você vai ter que reaplicar. Você vai ter que aplicar antes. Você vai ter que aplicar uma quantidade boa. E ele vai te dar uma tranquilidade, porque realmente a proteção UVA, UVB que ele vai oferecer, ele é bem diferenciado do que está no mercado aí, mas é uma coisa que ainda a maioria das pessoas não tem. Seguinte, existe a proteção, o protetor químico, que são esses, né, que estão na farmácia, que eu estou manipulando, tal, e tem o protetor físico, né? O protetor físico, isso aqui é uma proteção física, o chapéu, a blusa é um protetor físico, mas, por exemplo, uma barreira na pele de um creme é um protetor físico. Então, hipoglós, ele tem óxido de zinco, ele é um protetor físico. Se você não se incomodar, né, de fazer aquela máscara branca na pele, o hipoglós é um protetor físico, que a fórmula dele agora tem hipoglós amêndoa, que é até mais aceitável, ele já vai te ajudar nesse lance aí de você estar conseguindo ir para o sol
procurando a sombra, com o chapéu, com a roupa, com o nutracêutico, com os carotenoides que você já deve ter ingerido, e aí você usa o hipoglós. O hipoglós ele consegue te dar uma proteção física que já é um extra, né? Muita gente não gosta porque fica branco, demora para sair e tal, mas enfim, né? Já é algo a mais que dá para usar. E aí a gente já faz um adendo à questão dos óleos vegetais. O pessoal fala, mas eu escutei que pode usar óleo de coco e tomar sol. Eu escutei que pode usar óleo aqui e tomar sol. Olha, eu já falei isso algumas vezes, eu já vi essas pessoas falando sobre isso. Mas, minha gente, o óleo de buriti e o óleo de cânhamo, que são os óleos que já têm algumas propriedades estudadas com relação à fotoproteção, eles têm um FPS 5 a 10. 5 a 10, gente. Você vai, eu mesmo vou me besuntar e ficar no sol, achando que o óleo vai me proteger? Cara, não vai. Eu vou me queimar, eu vou prejudicar minha pele, eu vou estar sofrendo com o efeito da radiação UVA e vou estar aumentando a minha possibilidade de desenvolver um câncer de pele. É o que eu acho. Por tudo que eu li, e se você for dosar as informações, não tem sentido. Do mesmo jeito que não dá para você apostar só no chapéu, não dá para você apostar só na roupinha, nem só na sombra, nem só no protetor. Não dá para você apostar suas fichas no óleo vegetal e ir para o sol. Agora, eu tenho um fatotipo, eu sou morena, eu sou. Aí tudo bem, mas mesmo assim, fica de olho, porque o sol não tá para brincadeira, né? Os benefícios dele você consegue em 10 minutos. O resto você tem que saber administrar e utilizar de todas as armas, sombra, roupa de proteção, chapéu com a aba comprida, um óculos escuro, hidratante labial, e um protetor manipulado para sua pele com esse FPS, esse PPD de 40, só o sucesso, com polifenóis e também não esquecer de forma alguma de durante o verão consumir sucos ou fontes diretas de carotenos e, se possível, tomem, ingiram, façam uso de nutracêuticos, fotoprotetores. Faz toda a diferença. Hoje em dia tem no mercado concentrados de tipo 4, 5 tipos de carotenoides, uma concentração bem interessante, que você coloca numa cápsula junto com mais 3, 4, eu boto tipo 4, 5 para fazer uso. E aí a gente consegue ajudar o nosso corpo a nos ajudar, né? A ideia é essa, a gente saber como as coisas funcionam, saber o impacto positivo dessas coisas, estamos falando do sol, né? Como que ele funciona? Qual é o impacto positivo? Qual é o impacto negativo? Como eu faço para melhorar o impacto positivo e como eu faço para diminuir o impacto negativo? E aí a gente já teve essas informações aqui no vídeo. Acredito que todo mundo que assistiu aqui vai ter um novo olhar e uma nova postura diante de uma viagem programada, ou se mora num lugar que tem sol o tempo inteiro e tem a oportunidade de ir para a praia, realmente fazer uso desses alimentos, fazer uso de nutracêuticos, sempre realmente comprar o raio da flor, da blusinha lá, da roupa lá de proteção, ter o chapéu, procurar uma sombra, se hidratar, porque desse jeito os prejuízos são amenizados e são amenizados de uma escala muito importante. E a ideia aqui é aproveitar a vida, só que sem prejudicar nem a sua saúde e nem a sua pele.